Olá, o que é literatura? Parece até uma pergunta de prova, né? Daquelas que dão um frio na barriga. Mas olha, a ideia aqui é a gente desvendar isso juntos. E vai ser uma jornada bem mais tranquila e fascinante do que parece. Prometo. Para a gente entender a literatura, vamos começar com uma ideia um pouquinho maior. Uma coisa que está em todo lugar, no nosso dia a dia, a arte. Por exemplo, um filme de animação, um sucesso de bilheteria. Isso é arte? Ou, sei lá, um desenho bem simples, ou só um balãozinho de pensamento num gibi. A verdade é que a arte está por toda parte mesmo. Nas séries que a gente maratona, na música que a gente não tira da cabeça. A definição do que a arte pode até mudar de pessoa para pessoa, mas que ela faz parte da nossa vida, isso não dá para negar. Tá, então, se a arte pode usar som, pode usar imagem, o que será que acontece quando a única ferramenta do artista é a palavra escrita? Pois é, se filmes são essa arte que a gente vê e ouve, será que a escrita também pode ser arte? A resposta é um gigantesco sim, e é exatamente isso que a gente chama de literatura. E o interessante é pensar justamente nessa diferença de ferramentas. O cinema vem com tudo, imagem, som, música, um verdadeiro bombardeio para os nossos sentidos. Já a literatura, ela tem uma única ferramenta, mas que é extremamente poderosa, as palavras. É basicamente a arte de organizar palavras de um jeito tão especial que elas criam mundos inteiros dentro da nossa cabeça. E despertam todo tipo de emoção, como se a gente estivesse vivendo aquilo de verdade. Então, para entender bem a literatura, a gente precisa olhar para a matéria-prima dela, para o seu tijolinho fundamental. E essa matéria-prima é a linguagem. Essa definição aqui do dicionário UAS é ótima, porque mostra que linguagem é muito, mas muito mais do que só falar. A gente tem a linguagem verbal, que usa palavras, seja falando ou escrevendo, e a não verbal, que usa imagens, sons, gestos. Pensa no pingu. Aquele pinguim se comunica perfeitamente bem e não fala uma palavra que a gente entenda. Isso é linguagem não verbal em ação. E para a gente ver como a literatura usa a linguagem e a palavra para explorar umas ideias bem doidas e profundas, vamos pegar um exemplo que é super famoso e bem esquisito. A gente vai falar de Franz Kafka e da sua obra mais conhecida, A Metamorfose. O livro já começa assim, sem aviso. Nessa primeira frase, a gente já é jogado de cabeça numa situação completamente maluca e irreal. E olha só o poder das palavras. Com algumas descrições, a gente já consegue visualizar perfeitamente aquela cena, uma imagem super vívida e, claro, bem perturbadora. Só que aqui vem a grande genialidade da coisa. Diante da situação mais absurda possível, que é virar um inseto gigante, a primeira preocupação do Gregor não é com o corpo dele, é com o trabalho. O trem sai às 5. E se o Chet descobre? Isso mostra o quão esmagadora a vida dele já era, a ponto de uma transformação bizarra dessas ser só mais um empecilho para chegar no escritório na hora. A história é tão impactante que, claro, inspirou todo tipo de adaptação, como essa aqui em quadrinhos. É a prova de como uma ideia que nasceu nas palavras pode ganhar vida em outras formas de arte. Então a gente chega no ponto principal. A Metamorfose não é uma história sobre o cara que vira um inseto. É uma história sobre se sentir sozinho, sobre se sentir um estranho dentro da própria casa, sobre a pressão de um trabalho que não faz sentido. A literatura usa o fantástico, o impossível, para falar das nossas realidades mais profundas. Ok, agora que a gente viu um exemplo prático do que a literatura pode fazer, acho que estamos prontos para encarar de frente aquela nossa pergunta inicial. Porque depois de fazer esse caminho, sabe, começando pela arte no geral e chegando até a angústia de um homem inseto, aquelas definições de dicionário que antes pareciam meio sem graça, de repente começam a fazer todo sentido. Se a gente pegar essas 4 definições do dicionário OAS, por exemplo, agora a gente consegue enxergar direitinho como a história do Kafka se encaixa ali em uso estético da linguagem ou em fantasia e realidade ficção. Faz sentido, né? Então, resumindo a ópera, literatura é isso. É uma arte que usa a palavra para investigar tudo. A realidade, a fantasia e todo o universo que existe entre essas duas coisas. Ela vai muito além dos fatos para tocar naquilo que nos torna humanos. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta, uma provocação final. É uma questão que, olha, filósofos e escritores debatem há séculos e que agora fica para a gente pensar um pouquinho também. A literatura só mostra a realidade como ela é ou, de alguma forma, ela também ajuda a criar a realidade em que a gente vive?